Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco aqui da matriz de controles de nuvem, né? A Cloud Control Matrix da CSA. Essa, esse arquivo aí, né? Ele ajuda os profissionais de segurança, profissionais de computação em nuvem de uma forma geral, a entender quais que são os controles de segurança de em nuvem, né? Que nós podemos aplicar em nuvem, quem que é o responsável por cada tipo de controle, né? Eu digo que ele é um bom ponto de partida ali para qualquer profissional, né, de segurança e computação em nuvem, um profissional de nuvem de uma forma geral, né, para saber como começar ali a implementar os controles de segurança em nuvem, tá? Esse arquivo, né, essa matriz, né, ela pode ser, o download dela pode ser feito no site da Cloud Security Alliance, né, da CSA, no cloudsecurityalliance.org, né? Então você vem aqui, vai fazer o login, vai fazer o download desse arquivo. Na verdade, vão vir vários arquivos, né? E o arquivo mesmo, a CCM Matrix, né? Que a gente chama, né? A CCM, né? A matriz CCM. Basicamente é um arquivo, uma planilha com vários tabs aqui, né? E essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a versão 4.0.11, né? Então sempre tem alguma atualização ou outra, né? Nessa primeira parte aqui, basicamente uma introdução explicando o que que significa cada uma das tabs aí, né? E a planilha em si mesmo, a CCM mesmo, é essa tab aqui, tá? E nessa planilha aqui, nessa matriz aqui, né? A gente vai ter é, todos os controles que são listados aqui pela CSA como críticos para computação em nuvem, né? Controle de segurança, tá? E a primeira coisa que a gente chama atenção aqui é a divisão de acordo com o domínio, né? Então a gente tem domínios ali de controles, né? Então a gente tem a parte de auditoria, a parte de aplicação, interface de segurança, a gente vai ter a parte aqui de continuidade de negócios, né? Que a gente fala muito de backup, de continuidade de negócios, tá? Backup, por exemplo. Vai ter a parte de gerenciamento de controle, gerenciamento de mudança e configuração. Vai ter a parte de criptografia. E quando eu falo cada uma dessas é um domínio, né? Então você pode ver, quando você vê um controle solto, por exemplo, assim, esse controle aqui é a rotação de chave, né? Key rotation. Se é K12, é o ID desse controle, né? Porque geralmente a gente vai ver isso em relatórios. Então é importante saber, e muitas vezes é mais simples a gente só ter o ID para depois a gente saber o que é, porque é um relatório gigante, né? Então, CK é porque ela faz parte do domínio de criptografia, em criptografia, Cryptography, Encryption and Key Management, né? CEK, tá? Então é importante a gente entender esses domínios e cada domínio vai tratar uma área ali da segurança dentro da computação em nuvem, tá? E como eu disse, é um documento grande, tá? Mas que vai te nortear mesmo em implementar qualquer tipo de, de controle de segurança, né? E ele é feito para nuvem, tá? Não é simplesmente um controle de segurança genérico que você vai aplicar para qualquer lugar. E ele já é essa matriz já é criada exatamente para isso. Então você vai observar que a primeira parte dessa tabela aqui, ó, é exatamente quem que vai ser o responsável, né? E como é de se esperar, né? Como na computação em nuvem a maioria dos controles de segurança são de responsabilidade compartilhada, né? A gente viu que essa é a grande diferença da segurança tradicional para a segurança em nuvem. Como é de se esperar, a maioria dos controles vão ser compartilhados, né? Shared, que a gente fala aqui, né? Então, alguns vão ser shared só para os softwares as service, outros para plataformas as service, outros para IaaS, mas você vai ver que a grande maioria vai ser shared para todos, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo que a responsabilidade no IaaS é do provedor, né? Completamente, por exemplo, que é a detecção de variação do baseline, né, de segurança, né? Então a gente sabe que os recursos têm baseline de segurança e se eles modificarem, eles estiverem diferente do que deveriam estar, isso é um controle de segurança, né, que a gente tem que avaliar. E no caso, por exemplo, no IaaS, isso vai ser de responsabilidade do provedor de nuvem, no PaaS e no SaaS, isso vai ser de responsabilidade compartilhada, tá? E a gente vai ver que a grande maioria vai ser shared, né? Alguns exemplos aqui a gente pode mostrar que, por exemplo, vai ser totalmente responsabilidade
do provedor de nuvem, né? Por exemplo, no domínio de segurança de data center, né? O que faz sentido, né? Geralmente o cliente não vai ter acesso ao data center, então praticamente todos aqui, se não forem todos aqui, acho que somente um aqui, ó, né? Que é a parte de classificação dos assets, né? Que é compartilhada. Os outros todos, praticamente todos, vão ser de responsabilidade do provedor, né? E alguns poucos vão ser de responsabilidade completa do cliente de nuvem, né? E geralmente eles vão estar relacionados com o dado em si, né? Então, por exemplo, esse controle aqui de segurança da parte do domínio de segurança de dados e do ciclo de vida de privacidade, né? A própria segurança mesmo, né? A definição e os procedimentos de privacidade, isso é definido completamente pelo cliente de nuvem, dependente de qual modelo ele está usando, tá? Então, assim, essa planilha é extremamente completa. A gente não tem nem como a gente olhar um por um aqui. A ideia é mostrar como que ela pode ajudar, né? Nessa outra parte aqui, dessa mesma matriz aqui, a gente tem quais que são a relevância para cada área, né? Então isso é interessante, por exemplo, se você está numa organização, você está na parte que é responsável pelos os computadores, né? Então você vai saber que tipo de controle você vai ser responsável aqui, né? Então tem a parte de aplicação, a parte de dados, a própria equipe de segurança aqui, né? O time de arquitetura, e aí vai, a gente tem tanto a parte de rede, os stacks de nuvem, né? Como as partes relevantes dentro de uma organização, né? As, as, as hierarquias que a gente vai ter ali, uma equipe de operação, uma equipe de desenvolvimento, uma equipe legal, né? E quem vai ser e quem, se aquele controle ou não vai ser relevante para aquela equipe, né? Então, assim, observe que ajuda bastante. Essa planilha te dá um norte muito bom, principalmente se você está começando a implementar segurança na nuvem, tá? E para fechar aqui, a gente pode ver, isso aqui são os controles, né? Mas não só cita os controles, né? Essa planilha, como ela vai ter os guias de implementação. Isso sim que eu acho que é das grandes facilidades aqui. Então, para cada controle que a gente tem na CCM, tá? A gente tem um guia de implementação dela, tá? De como implementar. Ele não está voltado especificamente para nenhum provedor, né? É uma forma genérica de como implementar, até porque cada provedor vai ter serviços diferentes, formas diferentes de implementar, né? Mas vai te o guia aqui, né? O guideline aqui vai mostrar para você quais que são os principais passos que você vai precisar, tá? Isso como implementar. E como a gente sabe que é importante implementar e auditar e garantir que esteja implementado, também tem o guia de auditoria para cada um dos controles, né? Então, como eu brinco muito assim, essa planilha aqui para uma equipe de segurança é trabalho para 2, 3 anos, dependendo do tamanho do seu ambiente, né? É muita coisa, né? Então, assim, tem muita coisa. Lógico que hoje com automação, com inteligência artificial, a gente tem muita ferramenta que vai fazer isso, mas é importante os profissionais de segurança em nuvem, principalmente, entenderem esses conceitos, entenderem os domínios, né? Para entender realmente o que é importante e como manter um ambiente de computação em nuvem seguro, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa aí foi a CCM, né? A Cloud Control Matrix, né? A matriz de controle de nuvem, controle de segurança de nuvem, tá? Até mais.